Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Ellison Pedro e hoje irei fazer essa questão de raciocínio lógico, né? A questão do copo com água de uma outra forma, ok? A pedido de uma inscrita no nosso canal, né, Marina, ela me perguntou lá nos comentários se era possível fazer de uma outra maneira, sobre uma outra abordagem. Sim, Marina, é possível. Existe a forma que é por sistema de equação do primeiro grau, mas eu farei aqui por meio de equação do primeiro grau, tá bom? Espero que você goste, entenda e os demais também. Então, sem mais conversa, vem calcular. Pessoal, é o seguinte, o esquema é o mesmo, tá? O início, né, é basicamente o mesmo que eu já tinha feito. Então, olha só, o copo cheio de água pesa 385 gramas, com 2/3 da água pesa 310 gramas. Pergunta-se qual é o peso do copo vazio, letra B, qual é o peso do copo com 3/5 da água. Então, pessoal, veja bem o que eu vou fazer aqui. Ó. Novamente, eu vou desenhar o copo, tá certo? Olha só, vou desenhar o copo. Mais uma vez, vou desenhar ele de outra maneira aqui. E dividirei esse copo em 3 partes. Tá bom? O que a questão está querendo saber é o peso do copo vazio. Isso é a letra A, tá bom? A nossa letra A que é o valor do copo sozinho, o peso dele. Percebam aqui que eu posso, a primeira situação fala aqui o copo cheio de água, então eu dividiria esse copo em 3 partes iguais. É como se eu tivesse colocado um adesivo, né, fazendo esse copo repartido em 3 partes. Então eu vou encher essas 3 partes, tá bom? Então, na primeira situação, o copo está totalmente cheio, ou seja, eu enchi as 3 partes do copo. E quando isso ocorre, a questão ela é bem clara. Olha aqui, ó, o copo cheio com água, ó, o copo cheio de água pesa 385 gramas. Então, esse copo aqui, ó, ele vai pesar 385 gramas. Só que agora é onde vem a minha deixa. Olha só. Tá vendo que esse copo aqui cheio, ele tem 3 partes de água? Cada parte de água aqui, eu vou dizer que pesa X. Então, a água que estiver somente nessa partezinha pesa X. Aqui também vai pesar X, porque as partes divididas são iguais, tá bom? E também aqui vai pesar X, tá bom? Além do mais, nós temos nessa primeira situação o peso do copo. Então, olha só, o X, eu vou dizer que é o peso de cada parte de água, tá bom? É o nosso X. O nosso C, ó, o C, vou colocar até de outra cor, é o peso do copo vazio, tá bom? Perfeito, ó, já dei nomes aos bois. Na segunda situação, percebam que o copo ele é enchido 2 partes apenas, olha só. Com 2/3 da água, o mesmo copo, agora ele só está enchido 2 partes, tá? O que é 2/3, né? Então, das 3 partes, eu apenas vou encher 2, tá bom? E quando isso ocorre, ele diz que esse copo passa a pesar 310 gramas, óbvio, né? Por quê? Porque ele tem menos água, ó, tá faltando uma partezinha, então ele vai pesar menos. Antes ele pesava 385, agora pesa 310. Obviamente, essa partezinha aqui, gente, ela vai pesar a mesma quantidade que essa, ó, mesma quantidade que essa, que é X. Da mesma forma, essa outra partezinha da água aqui dentro, ó, vai pesar X também. O que eu quero agora pensar com vocês é o seguinte, eu quero que vocês, nesse momento, observem que eu posso fazer a subtração entre os dois líquidos, entre os dois, o peso que existe entre os dois copos, tá bom? Agora perceba que nessa primeira situação eu tenho o peso do copo mais o peso das 3 partes de água, ou seja, eu tenho X mais X mais X. Eu tenho 3x. Eu vou subtrair
do peso que tem aqui nessa outra situação. Só que nessa outra situação eu tenho o peso do copo, né? Obviamente, mas também aqui dentro eu tenho duas partes de água, ó, x mais x, ou seja, eu tenho 2x. Gente, fazendo essa operação, né, diminuindo essas variáveis, o peso do copo e da água do primeira situação, menos o peso do copo, né, mais as duas partes de água, isso é a mesma coisa que eu diminuir os 385, porque o que é isso aqui? Olha só, isso aqui na verdade é igual a 385 menos, e o que é isso aqui? Isso aqui é justamente os 310 gramas, ó. 310 gramas, tá bom? Isso é 385, isso é 310, é a mesma coisa. E agora dá para fazer, porque eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. Aqui, se eu fizer as contas, vai dar 75, tá bom? E isso daqui, ó. Isso daqui. Eu posso tirar o C do parêntese mais 3x. Eu vou tirar esse do parêntese, mas o sinal anterior é negativo, então troca o sinal de todos de dentro. Então, se o C está positivo, vem negativo. Se o 2x está positivo, ele vem negativo. Ó, tem uma equação do primeiro grau, tá bom? Nessa situação, eu posso cancelar esse C com esse C, porque são termos semelhantes com sinais diferentes, termos iguais com sinais diferentes. E aqui também, ó, 2x e 3x, sinais diferentes, conta de menos. 3x menos 2x vai dar exatamente x. Isso é igual a 75. Pessoal, vamos lá. Eu vou aqui voltar nesse copo e dividi-lo em 3 partes. O que é o x que eu achei? O x que eu achei é justamente quanto pesa cada partezinha de água aqui. Então aqui, ó, essa partezinha aqui é como se tivesse, se eu encher de água, vai dar 75 gramas. Também aqui 75 gramas. E aqui 75 gramas. Isso é apenas o peso da água. Como o meu copo totalmente cheio, com o copo totalmente cheio, eu vou ter quanto apenas de água? Só o peso da água. Ó, vamos chamar de A, eu aqui no cantinho, ó, vou chamar de A o peso total da água, tá bom? Então, o peso total da água vai ser 75 mais 75 mais 75, vai dar 225. Isso é o peso total da água. Ora, mas ele quer saber apenas do peso do copo vazio. Ele quer o copo sem água nenhuma. Como é que eu faço isso? Olha só, se o copo com a água todinha pesa 385, então vamos lá, ó. O copo mais a água pesa 385. Logo, o copo sozinho é 385. Joga esse A para lá, vai menos A. Ora, vamos continuar aqui. C é igual. Mas quem é o meu A? Ó, o meu A é justamente o peso total da água. 225. Logo, o copo vai ser 385 menos 225, vai dar 160 gramas. Esse é o peso do copo vazio. Tudo bem? Então, pessoal, respondida a letra A, vamos agora para a letra B, tá? Deixa só eu separar aqui no cantinho. Nossa letra B, tá bom? Vamos para a letra B, tá bom? A letra B, ela nos diz o seguinte, olha só, qual é o peso do copo? Opa, ela quer um copo, olha, o copo com mais 3/5 do peso da água, ou seja, do peso total da água. Nós descobrimos aqui, ó, a gente chamou o peso total da água de A, e nós descobrimos que o peso total da água era 225, ó. 3/5 da, cadê? Da, esse da é uma preposição, né? O de mais A. Então, isso na matemática nos remete a uma multiplicação da água, tá bom? Substituindo ali, pessoal, nós já temos o peso do copo, né?
O peso do copo é 160, mais 3/5 da água. A água é 225 gramas, ok? Olha só, eu poderia multiplicar esse por esse, né? Fração, né? Numerador com numerador, denominador com denominador, mas não farei. Eu vou simplificar esse 225 com esse 5. Vou repetir o 3 vezes, porque eu sei que dá para dividir 225 por 5, tá bom? Vai dar, deixa eu ver, 4, vai dar 45, ok? Continuando nossa operação, 3 vezes 45 vai dar exatamente 135. Terminando a nossa operação, a gente vai descobrir que o peso do copo com 3/5 da água vai dar 295 gramas. Tá bom? Bem, iniciei o nosso cálculo sobre uma outra ótica, né, sobre outra abordagem. Espero que vocês tenham compreendido, né, essa ideia que eu aqui fiz. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like, tá? Compartilha com os teus amigos. Sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que você possa ser avisado quando a gente produzir mais vídeos, né, como esses, né? E também não deixe de visitar nossa playlist sobre função. Iniciei uma playlist agora, né, onde eu abordo o tema função para aqueles que têm pretensão de fazer o Enem e entender um pouco mais esses temas que são cobrados lá na nossa prova, tão temida prova do Enem, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.